Boa noite a todos os irmãos, os nossos convidados, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar com uma oração, suplicando a Deus concentração e a graça para sermos edificados. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, estamos juntos nessa noite, porque o Senhor nos salvou, o Senhor encheu o nosso coração de esperança. Fazemos parte do teu povo através dos milênios. Obrigado a Deus por esta noite tão especial em que nós podemos cantar ao Senhor, expressar o nosso amor, nossa gratidão. E também agora, ó Deus, que podemos refletir nas verdades da tua palavra. Nos dá, Senhor, reverência, concentração devida e adequada, da fidelidade ao pastor, clareza de raciocínio, para que juntos tenhamos um tempo rico, em nome de Jesus. Amém. A história de um povo heróico com um brado retumbante. Está chegando o famoso 7 de setembro, nós já temos ouvido as percussões e as marchas sendo ensaiadas, e nós conhecemos bem a expressão povo heróico de brado retumbante. Esta frase foi retirada do primeiro verso do hino nacional brasileiro, que celebra a declaração da independência do país em 7 de setembro de 1822. O brado retumbante refere-se ao grito forte e ecoante de Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, enquanto povo heróico é a referência aos brasileiros que lutaram bravamente para conquistar a liberdade. Mas não é bem da independência do Brasil que me refiro ao tratar de um povo heróico, e também não é sobre o grito do Ipiranga, que me refiro com brado retumbante. Sem diminuir o Brasil e o feriado de 7 de setembro, eu quero tratar da identidade de um povo que eu entendo que realmente é heróico por toda a história, o povo de Deus, com um brado realmente retumbante nos lábios, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por que este povo tem se mostrado heróico? Primeiramente, porque a nossa vitória vem do Senhor Jesus Cristo, não é a nossa capacitação, força, habilidade ou poder, é aquilo que Jesus Cristo realizou na cruz por nós, pagando os nossos pecados, e nos habilitou a, apesar de tudo aquilo que passarmos, então estarmos sempre com a cabeça erguida. O cristianismo fez e faz muito pela humanidade, mas raramente ele colhe algum tipo de reconhecimento ou algum tipo de gratidão social. Pelo contrário, o cristianismo acaba sendo uma das religiões mais perseguidas do mundo. Nós sempre ouvimos, pelos relatórios das Missões Portas Abertas, a perseguição do cristianismo. É um povo heróico, continua perseverante, mesmo em meio a tanta perseguição. Este povo guerreiro, um povo verdadeiramente sobrevivente a todos os ataques a Cristo e à igreja durante a história, apesar de amar, apesar de se propor sempre a ajudar, estender sua mão como um bom samaritano, ter empatia, buscar salvar as pessoas de si mesmas e do relacionamento de inimizade com Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus desde o Antigo Testamento, sempre foi um povo ridicularizado e que padeceu nas mãos de pessoas ímpias. Por causa da mensagem, por causa do brado retumbante, por causa do evangelho que temos e que soa todos os dias da semana, na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade, nos púlpitos, somos perseguidos. Eu destaco que sempre o povo de Deus foi ridicularizado
para que nós não achemos que somos o único povo na história a ser rejeitado e ser zombado. Não pode pairar sobre nós um certo sentimento de vitimismo histórico. Sempre foi difícil para o povo eleito. Esta não é uma peculiaridade do nosso tempo. Talvez nós estejamos colhendo no momento até um tempo brando para o cristianismo. Eu desejo mostrar para você essa noite, começando a partir da exposição do livro de Atos e avançando na história da igreja, como a nossa identidade é marcada por lutas, lágrimas, dificuldades, injúrias e perseguição. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 24, texto que começamos a expor na semana passada. Atos 24, nós estivemos enfocando os versículos de 1 a 4 na semana passada, e hoje eu quero lançar o nosso holofote sobre o versículo 5. Atos capítulo 24, versículo de número 5. Atos 24, versículo de número 5. Porque, tendo nós verificado que este homem, falando do apóstolo Paulo, é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Paulo está preso na cidade de Cesareia. Ele já cumpriu a missão de fazer 3 viagens missionárias muito bem-sucedidas. Ele está prestes a ser enviado como prisioneiro para a cidade de Roma e está agora sob custódia, sob o poder para ser julgado do governador Félix. O início do capítulo 24 de Atos narra a fala dos acusadores do apóstolo Paulo, judeus que saíram de Jerusalém até Cesareia para acusar Paulo no julgamento oficial. Nós já estudamos toda a linguagem de bajulação que existe nesse texto na semana passada. Inclusive, alertamos que Deus odeia esse tipo de politicagem na igreja. Deus odeia que nós, como crentes, venhamos a conquistar as coisas mediante esse tipo de artifício tão admirado pelo mundo. Nós precisamos ser honestos, verdadeiros, reconhecer as pessoas naquilo que elas precisam ser reconhecidas, mas sempre com um cuidado de não ter uma intenção maquiavélica no coração, de nos dar bem, de trazer conquistas, de ter algum resultado com aquele tipo de elogio. Agora, meus irmãos, eu quero avançar para perceber a zombaria que acontece nesse texto. Os judeus contrataram um orador profissional e este homem começa a dizer no tribunal que Paulo é uma peste. Que tal? Que elogio, né? Ele se refere já a Paulo de uma maneira assim maravilhosa. Quanta cortesia, quanta educação no tribunal romano. Você, inclusive, percebe o grande contraste entre excelentíssimo Félix e esse, uma peste. O senhor não, o senhor é bom, mas este aqui é uma peste. Contraste fica muito claro. A ideia deste advogado de defesa, esse orador contratado pelos judeus, é tentar convencer Félix de que Paulo é um baderneiro, de que Paulo é um desordeiro e que precisa ser julgado e, inclusive, receber pena de morte, que era o propósito dos judeus. Paulo, para aquele orador, seria uma pessoa vil,
sem nenhum valor, alguém de mau caráter que Félix precisava reconhecer. Será que, ao olhar para esse julgamento, nós estamos entendendo a profundidade do que está acontecendo? Paulo, aqui representando o povo de Deus, está sendo chamado de uma peste, uma espécie de praga destrutiva. Inclusive, o orador faz questão de dizer que Paulo está contaminando as pessoas por onde ele passa, como uma espécie de doença. Ele é danoso à humanidade. O que está sendo dito é forte, meus irmãos, e é aquilo que normalmente é dito a respeito do povo de Deus, que aquilo que Paulo está fazendo é um desserviço para o mundo. A religião é um desserviço para a humanidade, que não há nada de bom no cristianismo. Precisamos entender que é por conta de sermos vistos desta maneira na história, que em alguns momentos específicos houve inclusive tentativa de extermínio para o povo cristão. Essa linguagem usada por este orador lembra muito o que aconteceu na Alemanha, a linguagem de Hitler para os judeus e para os cristãos. Hitler escreveu um livro chamado Mein Kampf em 1925, e ele diz: o judeu é e permanece o parasita típico, uma sanguessuga que, como um bacilo nocivo, espalha-se cada vez mais, tão logo um povo lhe ofereça o solo adequado. Note como isso parece muito com o que está sendo dito para Paulo. Paulo está se espalhando no mundo antigo e é uma peste, é um parasita. Em um discurso de 30 de janeiro de 1939, Hitler declarou: se a finança judaica internacional, dentro e fora da Europa, conseguir mergulhar novamente os povos em uma guerra mundial, então o resultado não será a bolchevização da terra e, portanto, a vitória dos judeus, mas sim o aniquilamento da raça judaica na Europa. O judaísmo internacional será reconhecido em suas verdadeiras características: um bacilo que ameaça a saúde dos povos no mundo. Não foi apenas contra os judeus que Hitler usou esse tipo de linguagem de pestilência, praga. Olha o que Hitler vai falar contra o cristianismo institucional da Alemanha. Existe um texto histórico conhecido como as conversas privadas de Hitler. E um homem chamado Martin Bormann, ele se refere ao que Hitler disse. E Hitler disse que o cristianismo seria uma doença herdada. O cristianismo é um germe contra o qual a razão não teve ainda armas eficazes. É uma invenção doentia dos judeus. Ele também chama a igreja de praga, no sentido de ter enfraquecido a força do povo alemão, com sua ênfase em humildade e compaixão. Esta ênfase em humildade e compaixão é combatida por Hitler com muita força. Ele diz: o cristianismo é a invenção mais terrível que já aconteceu. Ele é como uma peste que abate a humanidade. Você já deve ter ouvido falar de Friedrich Nietzsche. Ele também tem essa mesma perspectiva horrível. Ele escreve um livro chamado O Anticristo, e ele combate justamente estes valores e virtudes. Humildade e compaixão faz com que um povo seja fraco, e o cristianismo é prejudicial. Vou citar alguns nomes para você conhecer a trajetória do cristianismo
sendo estigmatizado na história. Karl Marx, ao falar sobre o cristianismo, ele vai falar a respeito da religião nas seguintes palavras: a miséria religiosa é, de um lado, a expressão da miséria real, e, de outro, o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, o espírito de uma situação sem espírito. Ele é o ópio da sociedade. Marx mostra que a religião surge como uma espécie de alívio ilusório diante da opressão da burguesia, ao mesmo tempo que reforça a manutenção desta opressão, contém, então, a marcha de revolução contra a burguesia. E, para Karl Marx, o cristianismo é uma espécie de droga, é um narcótico. Sigmund Freud, para ele, a religião, principalmente o cristianismo e o judaísmo, ele era um judeu, é uma ilusão coletiva, é um fruto da imaginação, comparável a um sintoma neurótico. Ele afirma no livro Futuro de uma Ilusão, de 1927, a religião seria a neurose obsessiva universal da humanidade. A religião é comparável a uma neurose infantil, da qual a humanidade tem que se libertar para amadurecer. Estes homens montaram a base da cultura ocidental que nós vivemos. Até hoje nós colhemos resultados e fruto, as opressões dentro da academia, em âmbito universitário, foram formados por esse tipo de mentalidade até hoje. Richard Dawkins, alguém já da nossa época, um neo-ateu que compõe o que é chamado dos cavaleiros do neo-ateísmo. Ele diz: uma das grandes tragédias da humanidade é que a religião foi virtualmente, universalmente aceita como necessária para a moralidade. E ainda afirma, falando agora diretamente do judaísmo e do cristianismo, o Deus do Antigo Testamento é possivelmente o personagem mais desagradável de toda a ficção. Ciumento e orgulhoso, um controlador mesquinho, injusto e implacável, um limpador étnico sanguinário, um maníaco vingativo, genocida, misógino, homofóbico, racista, infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, caprichosamente malévolo. Este homem é uma das grandes autoridades na atualidade sobre o estudo na área da biologia. Ele tem sido considerado o novo Charles Darwin moderno. Tem aí um lastro de influência enorme. Que tal esse tipo de perspectiva sobre a religião, sobre o cristianismo? O apóstolo Paulo, em Atos 24, está sendo estigmatizado como o povo de Deus foi e é por toda a história. As pessoas não nos veem com tão bons olhos como nós gostaríamos. Só nos olham com empatia quando normalmente conseguem algum benefício a partir da igreja. Mas quando vivemos o cristianismo real, com uma mensagem, com um brado retumbante de confrontação do pecado, apontando e mostrando os erros, falando de arrependimento, de juízo, de inferno, aí as pessoas se viram contra nós com toda a força e com toda a ira. O que as pessoas suportam e gostam? Um falso cristianismo, que tem se espalhado cada vez mais e se confundido com o cristianismo.
E este falso cristianismo é aceito. Esse falso cristianismo conquista multidões. É um cristianismo que sempre propõe bem-estar psicológico, um cristianismo terapêutico, um cristianismo alto astral, um cristianismo de autoajuda, com mensagens de que você está no centro do coração de Deus. Hoje, um dos maiores influencers cristãos tem uma teologia terrível e seguido, meus irmãos, por milhões de pessoas no Brasil como representante do cristianismo. Se eu não tomar o meu remédio para pressão, eu morro. Falando de uns caras desses. Terrível, meu amigo. Isso é um falso evangelho. Um evangelho deturpado. Falando para as pessoas aquilo que as pessoas querem ouvir. Esse tipo de proposta sempre será muito bem-vinda. Obrigado. Mas quando as pessoas precisam se deparar com o verdadeiro cristianismo, quando elas são confrontadas com seus delitos e pecados, quando é dito que elas são mortas espiritualmente e que precisam nascer de novo, e que aquilo que elas estão fazendo tem interesses escusos na alma, no coração, e que se não se arrependerem, tomarem uma decisão de mudança radical de vida, irão passar pelo juízo. Ah, não, isso eu não quero. E as pessoas começam a escarnecer, zombar e até perseguir o cristianismo verdadeiro. Ah, esse cristianismo tem uma mensagem muito baixo astral, esse cristianismo tem uma mensagem muito pessimista, esse cristianismo não é atrativo. E nós concordamos que o cristianismo ele não é atrativo até que a graça se torne irresistível. O cristianismo por si só não é uma mensagem marqueteira. Não é uma mensagem que vai encantar os olhos de ninguém. O cristianismo, ele só chama a atenção daqueles que Deus abriu os olhos. E aí se torna valioso, se torna valoroso sofrer por Cristo, pagar o preço pelo Senhor, e a mensagem começa a fazer sentido para um coração regenerado, para um coração novo. Corações de carne, corações de pedra, corações malignos jamais valorizarão a mensagem do Senhor. Mas não é mudando de estratégia que nós iremos encher uma igreja. Isso não faz o menor sentido para o cristianismo. Normalmente a zombaria que é feita contra os cristãos, como nós estamos vendo em Paulo em Atos 24, tem alguns propósitos. Deslegitimar a fé e as ideias do povo de Deus. Associar a crença à loucura, fanatismo, radicalidade. Desmoralizar publicamente a fé, tornando ela objeto de piada, desprezo. Este é o propósito. Em outras palavras, a zombaria é uma forma de violência psicológica, social, é um tipo de perseguição que o cristianismo sofre, uma perseguição incruenta, sem derramamento de sangue, mas que às vezes é uma espécie de preparatório para uma violência física posterior, prisão, exílio e até morte. Meus irmãos, não podemos ser tão ingênuos em relação à reação que as pessoas terão do evangelho que pregamos, daquilo que nós anunciamos. Não podemos acreditar que as pessoas vão sorrir quando o evangelho, como uma espada, penetrar a alma delas e mostrar os seus pecados. Esta espada, ela não traz sorriso nos lábios logo de cara. Ela traz lágrimas nos olhos. Ela traz quebrantamento. Não podemos acreditar que as pessoas vão estar aplaudindo as nossas pregações,
vão estar gostando daquilo que nós estamos fazendo, admirar as igrejas, admirar os pastores, admirar os crentes. Isso nunca aconteceu. Não vai ser agora que vai acontecer. O evangelho sempre provoca reações fortes. Sempre. Às vezes as pessoas nem deixam transparecer aquilo que está no coração, a chateação, a raiva, a ira, ao ouvir o evangelho. Mas o verdadeiro evangelho, ele incomoda. Em alguns momentos, a reação vai aparecer. Vai ficar patente. Vamos perceber isso na Bíblia e no avanço da história da igreja. Perceba como a perseguição, esse tipo de ataque ao caráter, à moral, os insultos, é algo muito comum. Quando nós começamos no Antigo Testamento, eu vou mencionar apenas, mas se depois você quiser ver, você pode abrir Neemias capítulo 2, 19 e Neemias capítulo 4, de 1 a 3. Eu não vou abrir agora, mas você depois pode ver com calma. Nós vamos ter ali alguns homens. Tem um homem chamado Sambalate, tem um homem chamado Tobias. E eles estão zombando da tentativa dos judeus reconstruírem as muralhas de Jerusalém. E o que eles dizem para aqueles judeus? Eles dizem: que fazem esses fracos judeus? Esse povo de Deus é fraco. E eles dizem: ainda que edifiquem, lembra dessa história? Vindo uma raposa com aqueles passinhos dela, derribará o muro. Então, basta uma raposa pisar perto do muro, o muro é tão frágil que esse muro vai desabar, porque esses judeus são fracos, não têm força. O povo de Deus sempre foi considerado um povo fraco. Segundo Crônicas, tem um trecho muito interessante, versículos 15 e 16, do capítulo 36. Segundo Crônicas 36, abra lá nesse texto. Versículos 15 e 16. A zombaria aqui contra os mensageiros de Deus. 2 Crônicas 36, versículos 15 e 16. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Versículo 16. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Olha o que está acontecendo aqui. Os profetas se levantam, os profetas alertam, exortam, pregam. E o que as pessoas estavam fazendo? As pessoas zombavam, desprezavam da palavra de Deus, insultavam os profetas do Senhor, até que o juízo do Senhor chegou. Até que o juízo do Senhor chegou. É triste. Mas o fato é que algumas pessoas vão zombar do povo de Deus, dos servos de Deus, até a chegada do juízo. Não vão ouvir, vão desprezar, vão banalizar, vão continuar estigmatizando a igreja, as mensagens, a palavra, com ironias, sarcasmos, mas um dia terão que estar na presença do Senhor e prestarão contas por tudo aquilo que ouviram. Porque desprezou o meu servo? Porque desprezou a mensagem da igreja?
Porque desprezou a minha palavra quando tinha sido pregada. Um dia, todos nós estaremos na presença de Deus. E alguns terão que dar satisfação ao Senhor, porque menosprezaram, gracejaram, zombaram da igreja e do povo do Senhor. Quando nós avançamos para o Novo Testamento, poderia ter muitas outras passagens no Antigo, estou pegando apenas algumas. Nós começamos, meus irmãos, pelas zombarias e escárnio na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 29, nós somos informados que os soldados colocaram uma coroa de espinhos em Jesus e zombaram dele, dizendo: salve, rei dos judeus. Você não é o rei dos judeus? Salve, rei dos judeus. E zombavam, e ironizavam. Olha o sarcástico aqui, o sarcasmo do povo sarcástico contra Deus, contra Jesus. Ainda em Mateus 27, na cruz, aqueles que passavam e viam Jesus dependurado na cruz, os principais sacerdotes diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode se salvar. Este aí é o salvador destes apóstolos. Consegue nem salvar a si mesmo. E nós temos, meus irmãos, textos como a descrição da inscrição que estava sobre a cruz. Este é Jesus, o rei dos judeus. Zombaria pura. Eles não acreditavam nisso. Escreve isso, ironiza desse homem que está padecendo e morrendo sob o poder de Roma. Zombaria, sarcasmo. Quando Jesus encontra com Filipe e Natanael, na história de João, capítulo 1, a partir do versículo 40, é dito: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Filipe está chamando ele, convidando ele: achamos o Messias. Natanael pergunta: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Em Nazaré tem alguma coisa que preste? Respondeu Filipe: vem e vê. Veja, conheça-o. É nesse ponto que nós lembramos de Jesus no texto do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. O mundo que odeia o povo de Deus, que zomba do povo de Deus, que ironiza do povo de Deus, zombou do próprio Jesus, zombou do próprio Senhor. Jesus foi menosprezado por nascer numa cidade sem relevância e expressão cultural e econômica. Naquele contexto, a cidade onde alguém nascia era muito importante. Nascer em Atenas, como eu já preguei aqui, era algo digno de muito orgulho. Nascer em Nazaré era ser alguém desprezado, estigmatizado. E o que é mais curioso é que a cidade de Jesus passou a caracterizar os seus seguidores, numa forma também de diminuí-los e desprezá-los, da mesma maneira que fizeram com Jesus. Se você olha Atos 24, no final dos versículos 5, tem um detalhe muito importante. Paulo é chamado de agitador, e é dito que ele é agitador do quê? Da seita dos nazarenos. Ele é agitador da seita dos nazarenos. Porque Paulo estava sendo perseguido por causa do Jesus de Nazaré. Porque
Paulo cria no Jesus de Nazaré e entendia que ele havia morrido, havia ressuscitado. Paulo estava sendo julgado naquele contexto por conta da sua fé, por conta do seu evangelho, do brado retumbante, que Paulo fazia questão de não calar. Paulo faz parte, naquela perspectiva, de um novo grupo religioso. É usada, inclusive, a expressão seita, que está causando grande problema social em Roma. Seita que não tem tanto a ver com o conceito de seita dos nossos dias, mas tem a ver com uma espécie de grupo pequeno de agitadores que estão fazendo isso por uma causa, baderneiros, a seita dos nazarenos. Mais uma vez, percebemos a forma de destratar o povo de Deus, zombar, menosprezar o povo de Deus, diminuir o seu valor, a sua relevância e desconsiderar a sua mensagem. Meus irmãos, o autor de Hebreus faz uma descrição riquíssima da história do povo de Deus. O autor de Hebreus nos lembra que antes de Paulo existe toda uma história, toda uma galeria de heróis da fé que padeceram, sofreram da mesma forma que o apóstolo Paulo. Em outras palavras, aqueles que vieram antes de Paulo sofreram, Paulo sofreu, os que vêm depois, consegue adivinhar? Nem precisa ter dom de revelação. Abra aí em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 32. Veja a descrição do povo de Deus. Hebreus 11, versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Que versículo! Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, olha aí a zombaria, e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Homens dos quais o mundo não era digno. Porque o mundo nos persegue, porque o mundo lança escárnio, zombaria, perseguição, porque assim como o mundo não era digno de Jesus, o mundo não é digno de seu povo. Homens pelos quais o mundo não era digno. É assim que Deus nos percebe. Como o mundo nos percebe? O mundo nos percebe como ópio, droga, narcótico, peste, praga. Como Deus nos percebe? Homens e mulheres, segundo os quais este mundo não é digno.
nós precisamos nos esconder, nos amparar na maneira que Deus nos percebe. O que importa para nós é a perspectiva de Deus sobre nós, é a maneira em que Deus nos enxerga. Porque se você estiver esperando reconhecimento e aplausos deste mundo por ser crente, você é ingênuo. Você ainda não entendeu o verdadeiro cristianismo. Mas nós não ficaremos sem reconhecimento. Nós teremos o reconhecimento dos céus. Nós teremos o reconhecimento de Deus neste mundo, perseguido, apedrejado, cortado ao meio, fornalha de fogo ardente. Na presença de Deus, são estes homens pelos quais o mundo não é digno. Homens valentes, corajosos, ousados, fortes. Como eles nos percebem? Lembra de Sanbalate, Tobias? São fracos. O que eles vão fazer aí? A raposa derruba. Para Deus, são fortes. Porque é a minha força que está neles. Eles fazem com base no meu poder. Para Deus, um povo forte, um povo heróico para Deus. A história do povo de Deus na Bíblia está repleta, como você consegue perceber, de escárnio, desprezo e perseguição. Será que você está preparado para ser chamado de peste? Para alguém te olhar e dizer, você é uma peste nesse mundo. E você lembrar, Paulo também já foi chamado assim. Outros homens de Deus também já foram chamados assim, percebidos desta maneira. Você está pronto para ser percebido pelas pessoas como um fraco, como um inútil, como um baderneiro? Em muitos contextos de países autoritários, quando os cristãos levantam sua voz em desacordo ao Estado, com suas decisões autoritativas e insanas, começa a perseguição. Enquanto nós ficamos calados, enquanto nós não confrontamos o que está acontecendo em uma sociedade, então nós temos a permissão estatal de fazermos cultos e estarmos vivendo em paz. Mas quando nós olhamos e dizemos, está errado, isso que está acontecendo é injusto, isto não é amor, isto não é bíblico, isto não é moral cristã, e quando nós começamos a nos levantar, e aqui independe de partido A ou B, a justiça de Deus não jaz nem na esquerda nem na direita. A justiça de Deus, ela critica esquerda e critica direita e critica centrão e quem for. Não importa. A justiça de Deus critica quem está errado. E também não importa o poder. Se é executivo, legislativo ou judiciário. Não importa. Se está agindo de maneira equivocada e errada, vai ser criticado. É aí, meus irmãos, que vem de nós o brado retumbante do Evangelho para dizer, nosso Deus não concorda com isso, a igreja não concorda com isso, a igreja não assina embaixo desse tipo de percepção estatal e governamental. E aí a perseguição se instaura. Foi assim. Foi isso que aconteceu nos mais diversos países durante a história. E a perseguição se inicia. E aí, vamos vender os nossos valores em nome da paz que o Estado proporciona? Quem nos proporciona a paz é o príncipe da paz, é Jesus. E às vezes teremos mais paz sendo perseguido por Nero do que de mãos dadas com Nero. Foi o que aconteceu com Paulo. Pastor, nós estamos vendo
o povo de Deus no Antigo Testamento sendo perseguido, o próprio Jesus recebendo escárnio, ironia, zombaria, o apóstolo Paulo sendo chamado da seita dos nazarenos, uma peste. Mas, pastor, com o tempo, olha a nossa esperança moderna. A modernidade trouxe nesse tipo de perspectiva positiva da história. Com o tempo as coisas estão melhorando, pastor. Com o tempo as coisas foram mudando. Será que você já estudou um pouquinho sobre a história da igreja? Você já abriu um livro sobre a história do povo de Deus durante 2000 anos? Se você não conhece, eu vou te dar um panorama. Só para você ter uma ideia do que aconteceu depois de tudo isso. Os primeiros séculos, após a morte dos apóstolos, século 2, 3 e 4, que nós conhecemos como o período dos pais da igreja. Deixe ler alguns textos históricos para você entender bem. Por meio do testemunho de um homem chamado Cecílio, personagem pagão de Otávio de Minúcio Félix, nós vamos ter uma ideia das acusações que estavam sendo feitas contra o cristianismo. Olha o nível de absurdo das acusações. Diz o seguinte: tal liga ou tal estirpe de gente tem que ser totalmente arrancada pela raiz e execrada. São conhecidos entre si por meio de marcas e sinais ocultos e se amam mutuamente, quase antes de se conhecerem. Em sua religião promíscua e desenfreada, usam o nome de irmãos e irmãs, a fim de que a violação, que é bastante frequente, seja convertida pela interposição desse nome sagrado em incesto. O que está acontecendo é incesto na igreja. Em dia assinalado, ele vai descrever um culto agora. Juntam-se para comer, com todos os seus filhos, irmãs e mães, homem de todo sexo e de toda idade. Ali, depois de bem fartos, quando os convidados entram no calor e no fervor da embriaguez, e acesa a paixão incestuosa, lançam um pedaço de carne a um cão que tem ali atado a um candeeiro, mas além do alcance da corda, e assim fazem com que ele salte impetuosamente. Desse modo, derrubado o candeeiro, apaga-se a luz, que poderia ser testemunha entre impúdicas trevas, unem-se ao azar da sorte com inexplicável torpeza. Era assim que era descrito os cultos cristãos a partir do segundo século. Esse tipo de descrição. Novamente, mediante o testemunho de Cecílio, ele afirma: pois sobre a iniciação de seus neófitos corre um rumor altamente detestável. O que vai iniciá-los nesses ritos coloca diante deles um menino pequeno, coberto com farinha, com o que se engana aos incautos, levado a descarregar uns golpes que, graças à superfície da farinha, tem por inofensivos. Mata esta infeliz criança com cegas e ocultas feridas. E eles, que horror, lambem avidamente o seu sangue e se repartem, porfiando entre si por seus membros. Isto estava sendo acusado à igreja cristã do 2º ao 4º século. Os cristãos, meus irmãos, estavam sendo chamados de ateus. Por quê? Porque eles não adoravam os deuses do Império Romano. E como eles não adoram os deuses de Roma, são ateus. Eles estavam sendo acusados de canibalismo. Por quê? Porque eles tomavam sangue e comiam corpo. Está falando de quê? Da ceia do Senhor. E eles receberam a acusação oficial de Roma por causa da ceia e de canibalismo. Acusados de incesto. Por quê?
porque um irmão conhecia uma irmã na igreja e eles se casavam. Mas não eram irmãos de sangue, eram irmãos em Cristo. Mas foi denunciado para o Estado que aqueles irmãos, lembra que a gente chama, por exemplo, alguém que nos leva a Cristo de pai na fé? Então, pai na fé, com seus filhos na fé, irmãos com irmãs, é isto que acontece na igreja. Os escritores romanos, como Tácito e Suetônio, falavam dos cristãos como gente supersticiosa e perturbadora. E eu nem estou falando dos mártires, que eram cobertos com peles de ovelhas e lançados no Coliseu para serem destroçados por causa da sua fé. Agostinho de Hipona foi perseguido de todo jeito. Os maniqueus, de onde ele veio e pensava, chamavam Agostinho de apóstata da verdadeira luz. Ele deixou a filosofia dos maniqueus, ele é um apóstata. Pelágio, na discussão de Agostinho com Pelágio na história, Pelágio e seus discípulos zombavam da ideia de Agostinho de que o homem era incapaz de fazer o bem sem a graça de Deus. Chamavam a posição de Agostinho, que depois deu base para o que a gente chama de 5 pontos do calvinismo, de preguiça espiritual. E ele passou para a história ridicularizado por conta disso. Por toda a história da igreja, foi isso, meus irmãos. Os grandes nomes de Deus. Os pré-reformadores, não sei se você já ouviu falar dos valdenses, de Pedro Valdo, século XII. Foi chamado de herege ignorante. Um cego guiando outro cego. Isso aí foi utilizado para Pedro Valdo. Os seguidores dele eram ironicamente apelidados de os pobres de Lyon, de uma forma depreciativa, como se fossem apenas os mendigos fanáticos do cristianismo. Os pobres, mendigos, ignorantes, século XII. John Wycliffe, século XIV, passou a ser conhecido como o doutor da heresia. Seus seguidores, os Lollards, receberam esse nome porque é um nome de zombaria, vem de uma palavra holandesa que significa os tagarelas, insinuando que era um bando de ignorantes falando um monte de coisas sem sentido e sem conteúdo. Os escritos de John Wycliffe foram ridicularizados e passaram para a história com o seguinte estigma: delírios de um louco. Jean Hus, século XIV para o início do século XV, foi chamado de o herege obstinado. Seu nome, Hus, significa ganso, e ele passou a ser chamado de o ganso arrogante. Num julgamento em Constância, zombavam dele, enquanto rasgavam suas vestes. Olha o nível da palhaçada que estavam fazendo com Jean Hus. Colocaram chapéus na cabeça, e esses chapéus eram pintados com demônios, e eles gritavam: herege condenado ao inferno. Foi queimado vivo, enquanto a multidão gritava, insultando que ele era o verdadeiro demônio. Martinho Lutero, já ouviram falar? Pensa que foi fácil fazer a reforma protestante? A gente fala da reforma como se não tivesse tido grandes lutas, né? Não sei se você já ouviu falar ou leu alguma coisa de Lutero, mas Lutero tem palavras muito ácidas, muito fortes com a Igreja Católica. E às vezes a gente se pergunta, mas por que Lutero tem as palavras tão fortes, né? Chega a chamar o Papa de um asno, chega a chamar o Papa de o anticristo, e um monte de coisa desse tipo, né? Mas por quê? Vocês não sabem o que tem por trás, né? Então,
o Martinho Lutero, ele foi retratado na época com vários panfletos de ironia e sátira. Então, esses panfletos foram distribuídos igual às 95 teses que foram colocadas nas portas de Wittenberg. E eles retratavam Lutero na figura de um porco no púlpito, pregando. Lembra que para o judeu, o porco é um animal imundo. E eles ridicularizavam Lutero assim. Eles também fizeram algumas outras figuras de Lutero. E aí não era mais o porco, eles fizeram Lutero como um burro, um jumento pregando no púlpito. Esse é Lutero. E várias distribuições dessas figuras, desses panfletos de Lutero. Católicos publicaram gravuras com Lutero, com chifres do diabo, cauda do diabo. E eles, inclusive, chegaram a fazer um apelido interessante para Lutero. No lugar de chamar ele de Martinho Lutero, eles chamavam Luther, né? Martinho Luther, eles chamavam ele de Martin Luder. Sabe por quê? Porque a palavra Luder é a palavra para prostituta. E eles diziam, esse é a verdadeira prostituta. Lembra da grande Babilônia, de Apocalipse? Este é a grande prostituta, é Lutero. Chamado de doutor mentiroso, e Lutero muitas e muitas vezes foi chamado de um homem endemoniado. Muitas e muitas vezes. João Calvino. Interessante, João Calvino, eles não tinham tanto que atacar João Calvino na sua doutrina e começaram a retratar Calvino como um esqueleto no púlpito. Eles faziam João Calvino porque João Calvino, ele era bem magro. E aí eles começaram a pintar e zombrar da magreza dele por causa disso. E, de maneira geral, os reformadores foram chamados de fanáticos e endemoniados. Diante desse quadro histórico, nós devemos lembrar para os irmãos duas verdades para a gente fechar aqui a percepção que eu quero trazer para os irmãos. A primeira está em 1 Coríntios 1, versículo 18. Abra lá. 1 Coríntios 1, versículo 18. O porquê de tanta zombaria, o porquê de sermos retratados como porcos, jumentos, pestes e outras coisas. 1 Coríntios 1, 18. Certamente, a palavra da cruz é o quê? Loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. As pessoas só crerão na mensagem do evangelho que pregamos, se o Espírito Santo retirar a loucura delas, iluminar seus olhos. A Bíblia descreve em Efésios capítulo 2, estão mortas em seus delitos e pecados. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, é dito que Satanás cegou o entendimento das pessoas. E Paulo diz, a mensagem de Cristo é loucura. Tem alguns pregadores tentando aliviar a loucura. É loucura demais. Então vamos tentar corrigir essa loucura, vamos tentar abrandar a loucura do evangelho. Não mexa na loucura do evangelho. Nenhum pregador tem direito de pôr a mão na loucura do evangelho. Ele deve ser fiel à loucura do evangelho, pregar o evangelho como ele é, senão ele perde o seu poder. O evangelho só salva se ele for loucura para os perdidos. Enquanto eu tentar criar um evangelho para que possa cair bem ao seu coração, eu estou sendo infiel
aquilo que Deus quer de mim como pregador, e eu não estou fazendo uma bondade para você. Eu estou esvaziando a cruz, o poder de Deus. Meus irmãos, o evangelho é loucura mesmo. É por isso que você prega tantos anos na sua casa. É por isso que você prega tantos anos para os seus amigos. Eles escutam e eles não aceitam, porque para eles não faz o menor sentido. Eles escutam e eles olham e dizem, mas não faz sentido. Isso não parece racional. Isso não parece lógico. Não é porque o cristianismo é irracional, não é porque o cristianismo é ilógico, é porque aos olhos do incrédulo ele é loucura. Se coloque como um dos ladrões ao lado de Jesus, olha para Jesus e vê em Jesus o Salvador. Não é loucura, não? Vem Jesus que está sendo sacrificado exatamente como eles, vem Jesus o rei. Como? Se ele fosse o rei, ele estaria morrendo como eu, na cruz. Está vendo como era loucura? Para um daqueles salteadores, faz o menor sentido, é tal qual eu. Para o outro, de repente, ele enxergou e ele clama, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele viu, ele percebeu, isso é milagre, isso é um milagre da cruz, isso é um milagre da salvação, toda conversão é um milagre, é um abrir de olhos, é, meus amados, um rasgar de coração, e nós passamos a enxergar algo que se torna óbvio. Hoje, o evangelho é óbvio para você. Se você tem anos de cristianismo, o evangelho se tornou óbvio, mas um dia ele já foi loucura. Um dia ele não foi tão óbvio assim. Hoje é tão simples falar de Jesus Cristo como Salvador, falar dos nossos pecados, reconhecer quem nós somos, mas um dia não foi assim. Precisou acontecer algo na sua vida e na minha, que mudou a nossa maneira de pensar. Nós só estamos aqui porque nós não enxergamos mais o evangelho como loucura. O evangelho se tornou o que para nós? O poder de Deus. E Paulo nos exorta que nós não nos envergonhamos do evangelho. Lembra de Romanos 1? Por quê? Porque é o poder de Deus para salvar judeus e gentios. Nós enxergamos esse evangelho como o poder de Deus. Nós não precisamos de outra coisa. Nós não precisamos das mentes criativas nos dizendo o que fazer como igreja, como pregar o evangelho. Nós só precisamos do evangelho. O nosso poder jaz no evangelho, em pregar o evangelho como ele é, com a sua parte amarga da confrontação, com a sua parte amarga da confissão e do arrependimento, para depois te dar as boas novas de que Jesus Cristo morreu por você. Nós não podemos anular a parte amarga do evangelho, porque também é evangelho. E se começa por aí. Ninguém é salvo sem reconhecer que é pecador, sem reconhecer que precisa de Jesus. Se você está me ouvindo aqui, e se você já se acha autossuficiente, não tem salvação de Jesus para você, porque você já se basta. Ah, pastor, eu já me basto. Eu sozinho já resolvo tudo. Vou até criar um pedestal para o meu eu do céu. Você vai para o inferno. Se você rejeitar a mensagem da cruz, você vai para o inferno. E eu não estou dizendo isso alegre. Nós dizemos isso com pesar, mas com um tom de alerta, como um brado retumbante, para te despertar. Nós queremos te chacoalhar, porque você está dia a dia perdendo sua vida na terra. A cada dia que passa, você está envelhecendo. O inferno se aproxima da sua vida a cada dia. É preciso tomar uma decisão urgentemente.
É preciso que você enxergue o Evangelho como o poder de Deus para te salvar. Esta igreja ora para que todos aqueles que nos visitam e ainda não têm um Evangelho sejam transformados pelo poder de Deus. Assim como nós fomos, não há superioridade na minha inteligência, na minha capacidade, no meu QI, nos meus olhos, toda a glória é de Jesus. E assim como Ele salvou cada um dos membros dessa igreja, Ele pode salvar a sua vida também. Basta você parar de enxergar o Evangelho com sarcasmo, com ironia, se prostrar e crer na mensagem, e crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você continua zombando do Evangelho, cuidado. Se você continua ironizando e rejeitando tudo que é dito para você, cuidado. Último versículo, 2 Pedro 3. Segunda Pedro, capítulo 3, texto fortíssimo e muito importante. A partir do capítulo 3, Pedro vai falar da vinda do Senhor, do encontro com Cristo. Olha o que ele vai nos dizer no versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão quem? Escarnecedores, olha os zombadores aí. Olha os irônicos do Evangelho. Escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Está percebendo a ironia? Está percebendo que essas pessoas não creem? Alguém chega para elas e diz: você precisa crer, Jesus está voltando, você precisa se arrepender. Elas continuam andando segundo suas próprias paixões, escarnecendo, zombando e dizendo: cadê? Cadê Jesus? Cadê essa volta iminente que vocês morrem de falar? Cadê Jesus? Continue o texto. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Este é o pensamento deles. Nada acontece. Versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ele está falando de quê? Do dilúvio. Se coloque no lugar de Noé. Foi anunciado que daqui a 120 anos o dilúvio chega. Noé começa a pregar. Noé começa a fazer a arca no meio do deserto. Você acha que as pessoas iam olhar para Noé e dizer o quê? Esse é doido mesmo, meu amigo. A mesma coisa que dizem de você. Tu veio de manhã para a igreja, foi? Tu vai de novo à noite? Foi? Esse é doido mesmo. Isso é radical. Como é que pode? Para que ir tanto para a igreja? O que é isso? Vai dar dinheiro para a igreja? Vai enriquecer pastor? E aí todas as piadinhas que a gente já conhece, escuta ao rodo. É doido. Como é que pode? Noé. Olha, vai chover, vou fazer uma arca. Ainda vou fazer um negócio para vocês bom. Vou fazer um negócio bom, eu vou deixar vocês entrar na arca. Vocês nem vão trabalhar. A igreja trabalhando, ó. Há anos, vamos fazer 30 anos de igreja, Canaã. Nós estamos trabalhando com luta, ainda vamos deixar vocês entrar. Vocês estão chegando agora. Vamos deixar vocês entrar. Quer não. Muito radicalismo. Esse pastor aí, muito radical. Gosto do David Leonardo. Fica à vontade. Fica à vontade. Certo? Continue o texto, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Foi por água, agora está sendo entesourado para fogo. Estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados,
que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Parece que está demorando, né? Quando você menos esperar, chega. Você vai zombando, brincando, igual na época de Noé, né? Todo mundo comia, bebia, casava, se dava em casamento, maior bagunça e carnalidade do mundo. Não. De repente, choveu. E a chuva não parava. E as coisas foram piorando. Pois é. Continue. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se você está aqui ainda agora, ouvindo essa mensagem, isto é a longanimidade de Deus, a paciência de Deus com você. Você não merece essa longanimidade. Você já merecia estar no inferno. Mas Deus, com sua longanimidade, vai te deixando ouvir a mensagem semana após semana, te alertando, tocando a sirene para você despertar. Isto é longanimidade de Deus. Por que o juízo não vem logo? Porque Ele é paciente. Porque Deus é longânimo. Porque Deus está te alertando. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no quais os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Pedro alerta que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias paixões e concupiscências, duvidando de tudo e de todos, duvidando da mensagem, questionando a fé, questionando a esperança, mas elas se esquecem. Se esquecem, meus irmãos, que o juízo já veio no passado e virá novamente, porque Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas. O texto nos fala que nós temos aqueles que passarão pelo juízo de Deus e aqueles que esperam, se agarram na promessa dos novos céus e da nova terra. Que a presença de Jesus Cristo não será amedrontadora. Que a presença do Senhor Jesus Cristo, ela vem suprir o nosso anseio e maior desejo de estar com o nosso Salvador eternamente. Nós queremos que você aguarde e espere Jesus, para que você possa usufruir de uma eternidade de adoração e glória. Entregue sua vida a Jesus, se arrependa dos seus pecados, aceite o sacrifício de Jesus Cristo no seu lugar, se livre deste inferno que te aguarda e usufrua da presença de Jesus como aqueles que os olhos foram abertos. Amada igreja, encerro dizendo, talvez neste mundo, por alguns anos ainda, sejamos vistos como pragas e pestes. Mas está se acabando. Está chegando a hora de todo mundo ver que eles estavam com pessoas que nem eram dignas deste mundo, valiosas. O povo verdadeiramente heróico, por causa da fé em Jesus Cristo, por causa da perseverança, por conta do não negociar o evangelho de Cristo.
como povo de Deus, suporte mais um pouco. Deixe zombar. Deixem ser irônicos. Deixe bagunçar. Só alerte. Alerte sobre o destino eterno dessas pessoas. Talvez você que está me ouvindo aqui já foi um dos que bagunçou com a fé lá atrás. Você já foi um dos que zombou da fé. Eu já fui um dos que zombei dos crentes. Eu já fui um dos que disse, eu nunca vou para uma igreja evangélica. Eu já fui um dos que disse, todo pastor é ladrão. Irônico, né? Eu já fui um dos que disse, igreja é coisa de gente fraca e ignorante. Se você pensa assim, há esperança para você também. Porque não fui eu que me mudei. Não fui eu que consegui mudar minha perspectiva lendo livros. Foi Deus que arrancou as escamas dos meus olhos e me fez perceber que eu estava errado. Tem esperança para você também. A loucura do Evangelho pode se tornar poder para você também e mudar a sua vida como mudou a minha. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, estamos juntos nessa noite. Entregamos o Evangelho como ele de fato é. Sabemos, ó Deus, que aqueles que não são regenerados, com uma mente transformada, com olhos abertos, continuam banalizando, ironizando, cheios de sarcástico nos lábios, mas nós te suplicamos como igreja, converte-os, converte-os. Muitos de nós já fomos assim, e hoje temos adoração nos lábios, temor no coração, evangelho na mente. Muda, Senhor. Converte nossos amigos e familiares que estão ouvindo essa mensagem. Converte, Senhor, nossos colegas de trabalho. Que eles possam entender a urgência do Evangelho. Que eles possam se entregar a Jesus Cristo. Que a nossa igreja seja um instrumento do Senhor na terra de libertação espiritual para as pessoas. Nós, ó Deus, nos entristecemos quando somos ultrajados, quando recebemos escárnios, mas nós não vamos parar, porque o Senhor nos salvou com este propósito. Temos uma missão, sabemos o que estamos fazendo, a quem estamos servindo, e não importa o que digam de nós, não importa o nível da perseguição, nos dá força, Senhor, para continuar pregando o mesmo Evangelho até o fim. Em nome de Jesus, amém. Nós teremos um pós-lúdio, meus amados, nesse momento. Após o pós-lúdio, o nosso culto estará encerrado. Lembrando que tem cantina da mocidade para aqueles que desejarem.